Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje a gente vai entender o que é programação a partir de perspectiva mais técnica e também de perspectiva não tão técnica assim. O que é programação? Existem diversas maneiras de responder essa pergunta e de pensar sobre o assunto. Essas maneiras de se pensar e entender o que é programação podem ir desde um lado mais técnico até um lado não tão técnico assim, sem perder a essência do que é programação. Seguindo uma abordagem mais técnica, a gente pode dizer que programação é o ato de escrever instruções, e essas instruções são escritas em linguagens especiais, chamadas de linguagens de programação. E é claro que o computador consegue entender essas instruções, e o conjunto dessas instruções formam um programa de computador. Um programa como um jogo, um programa de entrega de comida, uma rede social, enfim, é um monte de coisa. Quadrit, e o que você acha de agora eu explicar programação de uma maneira que não é tão técnica assim? Você quer ouvir o que eu tenho para falar? Ah, você não sabe se você quer ouvir? Tá bom então, Quadrit. Mas enfim, continuando. Programação pode ser vista como uma atividade social, no sentido de que para programar é necessário a interação com outras pessoas. Essas atividades sociais que estão presentes na programação vão desde a comunicação de como o sistema deve funcionar, ou seja, o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Comunicação nas reuniões diárias para compreender como é que está indo o andamento do projeto ou das atividades individuais e coletivas. Enfim, as atividades que envolvem interação com outras pessoas estão bastante envolvidas na programação. E quando essas atividades de interação não dão certo por um motivo ou outro, as consequências podem ser bem grandes. Por exemplo, um aplicativo pode ficar pronto, mas ele não faz aquilo que você queria que ele fizesse. E isso é um problemão. Existem muitas, mas muitas outras maneiras que a gente pode falar sobre o que é programação, e eu vou terminar falando de mais uma delas. Você já leu algum livro de histórias? Você pode ler o livro uma vez, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, e se tem uma coisa que não muda a cada vez que você lê o livro, é a história. É claro que cada vez que a gente lê o livro, a gente pode interpretar ele de uma maneira diferente da outra vez, e também perceber coisas que passaram despercebidas da outra vez que o livro foi lido. Mas as palavras que formam a história não mudam. O conteúdo da história não muda, é estático. E o que isso tem a ver com programação? Baita pergunta, hein, Quadrit? É isso que eu já vou responder. Quando você abre um programa, por exemplo, um aplicativo de celular, podem aparecer vários botões que levam a lugares diferentes. E a gente pode clicar, por exemplo, nesse botão ou nesse daqui. E aí, Quadrit, em qual desses botões que a gente deve clicar? Tá bom, então vamos clicar nesse daí. Clicando nesse botão, a gente é levado a uma página de criação de conta. E aqui a gente tem que colocar a nossa senha. Eu vou colocar uma senha com menos de 8 caracteres. E se eu tentar criar uma conta, vai dar erro e vai dizer que a minha senha precisa ter mais de 8 caracteres. Quer saber? Eu vou tentar colocar uma imagem minha como senha e tentar criar uma conta. E olha só, o programa nem sabia como responder a isso, e isso causou um erro que ele não conseguiu se recuperar. E o programa fechou. Agora eu já abri o programa de novo e voltei na aba de criar a conta. E então, se eu colocar uma senha que tem mais de 8 caracteres e tentar criar uma conta, eu vou ser levado para outra página que vai mostrar que a conta foi criada com sucesso. Com programação, a gente escreve histórias. Essas histórias que são escritas com programação são as histórias do usuário. Histórias que têm a potencialidade de se desenrolar de diferentes maneiras. E a maneira como essas histórias vão se desenrolar vai depender das escolhas que o usuário tomar. Porque é o usuário que vive as histórias. Dependendo das escolhas e do que o usuário informar, o desenrolar da história vai ser um ou vai ser outro. E o final que ela vai ter também vai ser um ou outro.
E se você pegasse uma história que é escrita com programação e transformasse ela em um livro, você teria um livro diferente. Um livro que cada vez que você abre, tem partes que não mudam, mas que tem outras partes que mudam, inclusive enquanto você está lendo o livro. Ou seja, tem partes que são estáticas e outras que são dinâmicas. O código do programa seria essas partes do livro que não mudam, a não ser que alguém reescreva ele ou ocorra alguma mudança ou problema. E as informações que circulam no programa e também as que são inseridas são essas partes que mudam, mas que independentemente de toda essa mudança de partes, esse livro sempre tenta construir uma história que faça sentido. Mas erros podem acontecer nesse livro, e ele pode chegar em um ponto onde a história não faz sentido, e aí esse livro pode até acabar se fechando sozinho. Essas características que existem em uma história escrita com programação existem porque, com programação, a gente escreve possibilidades e o usuário vive elas. Se você quer continuar aprendendo, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima!